Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse dia de leitura. E hoje vamos entender aqui como o autor nos ensina como utilizar este livro, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Antes de começar a trabalhar com os sete hábitos das pessoas muito eficazes, gostaria de sugerir que você faça duas mudanças de paradigma que irão aumentar grandemente os benefícios que pode obter com este material. Em primeiro lugar, gostaria de recomendar que não visse esse material como um livro, no sentido de algo que se lê uma vez e se coloca na estante. Você pode preferir ler tudo de uma vez para ter uma noção do conjunto, mas este material pretende ser um companheiro durante o processo contínuo de mudança e crescimento. Foi organizado de modo progressivo, com sugestões de aplicação ao final de cada hábito, de modo que a pessoa possa estudar e se concentrar em qualquer hábito específico quando estiver pronta. Conforme você progride e tem acesso a níveis mais profundos de entendimento e prática, pode voltar repetidas vezes aos princípios contidos em cada um dos hábitos e trabalhar para expandir seu conhecimento, capacidade e vontade. Em segundo lugar, gostaria de sugerir que mudasse o paradigma de relação com este material, passando do papel de estudante para o de professor. Utilize uma abordagem de dentro para fora e leia tudo com um propósito em mente, o de compartilhar e discutir o que aprendeu com outras pessoas, em 48 horas após a leitura. Se você soubesse, por exemplo, que teria de ensinar o material contido no equilíbrio PCP para alguma outra pessoa dentro de 48 horas, isso faria diferença em sua experiência de leitura? Tente agora, ao ler a seção final deste capítulo, leia como se fosse dar uma aula para a sua esposa, filho, colega de trabalho ou amigo, dentro de um dos 2 dias, 1 ou 2 dias, enquanto tudo ainda estiver fresco na memória. E procure notar a diferença em seu processo mental e emocional. Garanto que, se você abordar o material deste modo, em cada um dos capítulos seguintes, não somente vai se lembrar melhor do que leu, como a compreensão se expandirá, o entendimento será mais profundo e a motivação para aplicar o material muito maior. Além disso, à medida que você repartir com os outros o que está aprendendo, de forma aberta e sincera, ficará surpreso em notar que as impressões ou conceitos negativos que os outros possam ter a seu respeito tenderão a desaparecer. Aqueles aos quais você transmite conhecimento passarão então a vê-lo como uma pessoa diferente, amadurecida. Todos estarão mais inclinados a ajudar e apoiar o processo de integração dos sete hábitos em sua vida. E quem sabe também os integrem na vida deles. O que você pode esperar? Em última análise, como observou Marilyn Ferguson, ninguém pode persuadir outra pessoa a se modificar. Cada um de nós toma conta da porta da mudança, que só pode ser aberta pelo lado de dentro. Não podemos abrir a porta de outra pessoa, seja por meio de argumentos ou de pressão emocional. Se você resolver abrir a sua porta da mudança para compreender e viver de verdade os princípios contidos nos sete hábitos, estarei tranquilo para assegurar que muitas coisas positivas acontecerão. Em primeiro lugar, seu crescimento será uma evolução, mas o resultado concreto será uma revolução. Você não concorda que o princípio do equilíbrio PCP, por si só, possa provocar uma transformação em indivíduos e organizações, desde que integralmente aplicado?
O efeito final da abertura da porta da mudança aos três primeiros hábitos, os hábitos da vitória interna, será o sensível aumento da autoconfiança. Você vai se reconhecer melhor de um modo mais profundo e significativo. Vai entender mais sua própria natureza, seus valores mais arraigados e sua capacidade específica de contribuir com o que tem de melhor. Conforme você vive de acordo com seus valores, seu senso de identidade, integridade, controle e personalidade própria vai preencher sua vida com paz e alegria. Sua personalidade será definida de dentro e não pela opinião ou comparações feitas pelos outros. Certo e errado não terão mais nada a ver com, com ser desmascarado. Ironicamente, você vai descobrir que, ao se preocupar menos com o que os outros pensam a seu respeito, vai se importar mais com o que os outros pensam de si mesmos e de suas vidas, incluindo-se o relacionamento que tem com você. Deixará de basear sua vida emocional na fraqueza das outras pessoas. Além disso, verificará que é mais fácil e desejável mudar, pois existe alguma coisa, um centro lá no fundo, que é essencialmente imutável. Conforme você se abrir para os três hábitos seguintes, os hábitos da vitória em público, irá descobrir e libertar tanto a disposição quanto os recursos para recuperar e reconstruir relacionamentos importantes que se deterioraram ou mesmo que tenham sido interrompidos. Os relacionamentos em boa situação irão se beneficiar, tornando-se mais profundos, sólidos, criativos e movimentados. O sétimo hábito, se for profundamente interiorizado, irá renovar os seis primeiros e torná-lo verdadeiramente independente e capaz da interdependência efetiva. Através dele, você poderá reciclar suas próprias forças. Qualquer que seja a sua situação atual, eu garanto que você não é seus hábitos. Você pode trocar os antigos padrões autodestrutivos por padrões novos, por hábitos inéditos de eficácia comprovada, pela felicidade e por relacionamentos baseados na confiança mútua. Com o maior cuidado possível, eu gostaria de estimulá-lo a abrir a porta da mudança e do crescimento, à medida que estuda estes hábitos. Tenha paciência consigo mesmo. O amadurecimento delicado acontece em um terreno sagrado e não há investimento maior. Não se trata, obviamente, de nenhuma panaceia, mas posso assegurar, você vai sentir benefícios e vantagens imediatos que irão encorajá-lo. Citando as palavras de Thomas Paine, tudo o que obtemos com excessiva facilidade, valorizamos muito pouco. Só damos real valor ao que amamos. Deus sabe colocar o preço certo nas coisas. Segunda parte, vitória interna. Hábito 1, ser proativo. Princípios de visão pessoal. Desconheço o fato mais encorajador que a habilidade inquestionável do homem para melhorar sua vida através do esforço consciente. Henry David Thoreau. Quando você estiver lendo este livro, tente sair um pouco de si mesmo. Tente projetar sua consciência para o alto, em um canto da sala, e olhar para você com a visão da mente lendo. Consegue se ver como se fosse uma outra pessoa? Tente agora uma outra coisa. Pense em seu estado de espírito neste exato momento. Consegue identificá-lo? O que está sentindo? Como descreveria seu estado mental atual? Agora, pense por um minuto no modo como sua mente trabalha. Ela está ativa e alerta? Você sente que está dividido
entre fazer este exercício mental e descobrir o motivo para ele? Sua habilidade pode fazer o que acabou de fazer. Sua habilidade para fazer o que acabou de fazer é unicamente humana. Os animais não possuem essa capacidade. Chamamos isso de autoconsciência, ou a habilidade para pensar a respeito do próprio processo de pensamento. Essa é a razão para o homem ter o domínio sobre todas as coisas do mundo e o motivo para conseguir avanços de geração a geração. Graças a isso, podemos avaliar e aprender com a experiência alheia, bem como a nossa. E esse também é o motivo pelo qual podemos criar e romper com nossos hábitos. Nós não somos nossos sentimentos, tampouco somos nosso estado de espírito, nem mesmo somos nossos pensamentos. O próprio fato de conseguirmos refletir sobre estas coisas nos separa delas e do mundo animal. A autoconsciência permite que guardemos uma certa distância e examinemos até mesmo o modo como vemos a nós mesmos. Nosso paradigma pessoal, paradigma mais fundamental da eficácia. Ele afeta não somente nossas atitudes e comportamentos, mas também o jeito como vemos as outras pessoas. Ele se torna nosso mapa da natureza básica da humanidade. De fato, até levarmos em conta o modo como vemos a nós mesmos e como vemos os outros, seremos incapazes de compreender como os outros sentem e veem a si mesmos e ao mundo. Sem esta consciência, projetaremos nossa vontade no comportamento deles e ainda chamaremos isso de objetividade. Essa atitude limita significativamente nosso potencial pessoal e nossa habilidade para o relacionamento com os outros. Mas, em função de nossa capacidade humana e única para a autoconsciência, podemos examinar nossos paradigmas e determinar se eles estão baseados em realidades ou princípios ou se constituem uma consequência do condicionamento e das circunstâncias. O espelho social. Se a única visão que possuímos de nós vem do espelho social, do paradigma social em vigor e das opiniões, imagens e paradigmas das pessoas à nossa volta, nossa noção de personalidade equivale ao que se vê em um espelho maluco de parque de diversões. Você chega sempre atrasado. Por que não consegue nunca manter suas coisas em ordem? Você deve ser um artista. Você come como um cavalo. Não acredito que você tenha vencido. Mas isso é tão simples, como você não entende? Essas visões são fragmentadas e desproporcionais. São, em geral, mais projeções do que reflexões, pois projetam as preocupações e falhas do caráter das pessoas que despejam as coisas sem saber realmente como somos. O paradigma social atualmente aceito nos diz que nosso condicionamento e condição determinam em larga medida o que somos. Apesar de reconhecermos o imenso poder do condicionamento em nossas vidas, dizer que ele determina o que somos e que não temos controle algum sobre esta influência cria uma situação radicalmente diferente. Na realidade, existem três mapas sociais, três teorias do determinismo amplamente aceitas, independentes ou combinadas para explicar a natureza do ser humano. O determinismo genético diz que a culpa é dos seus avós. Por causa deles, você é tão mal-humorado. Seus avós eram rabugentos. E isso está no DNA. Passa de uma geração a outra e você herdou tudo. Ainda por cima, você é irlandês e os irlandeses são assim por natureza. O determinismo psíquico diz que a culpa é de seus pais. Sua educação e as experiências da infância deram forma às tendências de sua personalidade e à estrutura de seu caráter. É por isso que você tem medo de encarar um grupo. Seus pais o criaram assim.
Você sente uma culpa terrível se comete um erro, porque lá no fundo você se lembra do roteiro emocional que decorou quando era muito pequeno, dependente e vulnerável. Você se recorda das punições emocionais, da rejeição e da comparação com os outros quando sua performance fica aquém do esperado. O determinismo ambiental diz basicamente que a culpa é de seu chefe, ou de sua mulher, do filho, adolescente respondão, da situação econômica ou da política internacional. Alguém ou alguma coisa em seu meio ambiente é responsável por sua situação. Cada um desses mapas se baseia na teoria do estímulo, resposta que associamos mais comumente com os experimentos de Pavlov com cachorros. A ideia básica é que somos condicionados a reagir de determinada maneira a um estímulo em particular. Modelo reativo. Com que precisão e funcionalidade estes mapas deterministas descrevem o território? Com que nitidez estes espelhos refletem a verdadeira natureza do homem? Não seriam elas profecias feitas com cartas marcadas? Seriam eles baseados em princípios que consideramos válidos em nosso íntimo? Estímulo-resposta. Modelo reativo. Entre o estímulo e a resposta. Para responder estas perguntas, vou contar a história catalítica de Viktor Frankl. Frankl era um determinista, educado na tradição da psicologia freudiana e postulava que os eventos da infância de uma pessoa, quaisquer que fossem, moldavam o caráter e a personalidade, passando basicamente a governar a vida dela. Os limites e parâmetros da vida estão estabelecidos e não há muito que se fazer a respeito. Frankl era também psiquiatra judeu. Ele viveu como prisioneiro nos campos do extermínio da Alemanha nazista, onde passou por experiências tão repugnantes para o nosso senso de decência que mencioná-las é o suficiente para deixar qualquer um arrepiado. Seus pais, seu irmão e sua mulher morreram nos campos ou foram mandados para as câmeras de gás. Com exceção da irmã, sua família inteira foi exterminada. O próprio Frankl sofreu torturas e humilhações indescritíveis, sem nunca saber se, de uma hora para outra, ele deixaria de fazer parte dos sobreviventes, que moviam os corpos e varriam as cinzas dos mortos, e seria conduzido à câmara de gás. Um dia, nu e sozinho em um pequeno quarto, ele começou a tomar consciência do que mais tarde chamou de a última das liberdades humanas. A liberdade que seus carrascos nazistas não podiam tirar dele. Ele podia controlar completamente a situação e o ambiente. Podiam fazer o que quisessem com seu corpo, mas o próprio Viktor Frankl era um ser dotado de autoconsciência e podia atuar como observador de seu próprio destino. Sua identidade básica estava intacta. Ele podia decidir dentro de si como aquilo tudo iria afetá-lo. Entre o que acontecia com ele, ou o estímulo e sua reação, estava sua liberdade, ou o poder de escolher qual seria a reação. Em meio às suas agruras, Frankl costumava projetar a si mesmo em situações distintas, como dar aulas para seus alunos quando fosse libertado do campo de extermínio. Ele descrevia a si mesmo na classe com os olhos da mente e transmitia as lições que estava aprendendo naqueles momentos difíceis. Graças a uma série de atitudes disciplinadas, mentais, emocionais e morais, utilizando principalmente a imaginação e a memória, ele exerceu aquela liberdade diminuta, embrionária, que cresceu mais e mais, e que o tornou mais livre que seus carrascos nazistas. Estes possuíam mais liberdade em termos de opções dentro daquele ambiente,
Mas ele tinha mais liberdade interna, mais poder para exercer suas opções. Tornou-se uma fonte de inspiração para os que estavam ao seu redor e mesmo para alguns guardas. Ajudou os outros a encontrar um sentido para seu sofrimento e dignidade em sua vida na prisão. No meio das circunstâncias mais degradantes que se possa imaginar, Frankl usou um dom humano da autoconsciência para descobrir um princípio fundamental da natureza do homem. Entre o estímulo e a resposta encontra-se a liberdade de escolha do ser humano. A liberdade de escolha abrange os dons que nos tornam humanos, distintos dos outros animais. Além da autoconsciência, temos a imaginação, a capacidade de criarmos na mente imagens que transcendem a realidade presente no momento. Temos a moral, uma consciência profunda do que é certo ou errado, dos princípios que governam o nosso comportamento e a noção do grau em que nossos pensamentos e ações estão em harmonia com eles. Temos também a livre escolha, a capacidade de agir conforme manda a autoconsciência, livre de qualquer influência. Nem mesmo os animais mais inteligentes possuem estes dons. Para usar uma metáfora de computação, eles são programados pelo instinto e ou pelo treinamento. Em outras palavras, não são capazes de interferir. Eles não podem mudar a programação feita, nem mesmo possuem consciência do programa. Em compensação, podemos fazer novos programas para nós graças aos dons únicos mencionados, próprios dos seres humanos e completamente separados do instinto e treinamento. Por esta razão, a capacidade dos animais é relativamente limitada e as dos seres humanos ilimitada. Entretanto, se vivermos como animais, apenas com os instintos e condicionamento, desvinculados da memória coletiva, também seremos limitados. O paradigma determinista tem origem principalmente no estudo de animais. Ratos, macacos, pombos, cachorros e pessoas neuróticas e psicóticas. Apesar disso, atender a, e atender a determinados critérios dos pesquisadores, sendo mensuráveis e previsíveis, a história da humanidade e nossa autoconsciência revela que este mapa não apresenta o território de forma alguma. Nossos dons exclusivos nos elevam acima do mundo animal. A amplitude com que exercemos e aprimoramos estes dons nos permite realizar nosso potencial essencialmente humano. Entre o estímulo e a resposta, encontra-se nosso maior poder, a liberdade de escolha. E ficamos por aqui em mais esse dia de leitura agradabilíssima, expansiva da sua mente. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveite agora, se inscreva, deixe seu like e envie esse vídeo para alguém que você saiba que precisa também ter estes conhecimentos. Saber que nós podemos ter o controle da nossa liberdade, da nossa mente. Um beijo no seu coração, eu sou Vanessa Luz e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.